Bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional. Obrigado pela sua presença aqui comigo. Vamos adorar, vamos entrar em comunhão com o nosso Pai agora, juntos, né? Eu, você, talvez outros estejam conosco nesse momento. Que nós possamos elevar então nosso pensamento a Deus. Pai, coloca-nos na Tua presença, Senhor, ajuda-nos a encontrar em meio a todas essas coisas que o mundo tem, opiniões, percepções, a todas essas coisas que o mundo pede que façamos, Senhor, todas essas expectativas que temos de atender às demandas das pessoas, dos grupos aos quais pertencemos, Senhor, dá-nos capacitação e fidelidade, Cristo, que possamos ser fiéis, ainda que o mundo e os grupos peçam de nós comportamentos, amados, que nós possamos ser fiéis, como Cristo foi. Cristo foi fiel apesar de todas as expectativas das pessoas, dos seus discípulos, da sociedade, do mundo, né? Pedro dizia: Senhor, não deixaremos que vaze. Jesus disse: para, Satanás, isso aí que tu está fazendo é tirar eu do meu caminho, isso é entre eu e Deus. Né? Pilatos e a sociedade disse assim: negue tudo o que você disse e nós te soltaremos. Né? Pilatos quis que Jesus permanecesse vivo. Herodes, essas pessoas queriam que ele permanecesse vivo, contanto que ele cabesse dentro da consciência e da realidade dessas pessoas. Então, todo o tempo o mundo está tentando fazer você caber. Pessoas que te amam estão tentando fazer você caber. Ainda que torçam por você, e seus pais muitas vezes vão ter apreensão quando você segue um movimento que eles não conhecem. Seus irmãos, seus cônjuges muitas vezes vão ter medo daquilo que você está recebendo e vendo de Deus, porque às vezes eles vão ter medo do impacto que isso vai ter dentro da vida deles. Então, Senhor, eu coloco na Tua presença a nossa vida, o nosso amor, o nosso temor, para que o Senhor nos dê coragem e ousadia suficientes para que possamos seguir os Teus sonhos para nós. Porque o Senhor nos dá o sonho, mas os detalhes vão vindo dia após dia, permanecendo na Tua graça. Amém. Eu tenho uma palavra que fala sobre isso, que tem a ver com os movimentos da sociedade hoje, né? A sociedade nessa tentativa de ter controle sobre as opiniões, nessa tentativa de ter controle sobre as coisas, sobre como as coisas deveriam ser, fazem com que muitas vezes você fique perdido, você fique confuso, porque a opinião mais forte, a opinião mais profunda, na verdade, a única que importa é aquela que vem de Deus, aquela que Deus comunica para você. Então nós vamos no Evangelho de Marcos tentar solucionar um pouco dos nossos conflitos de percepção, né? A sociedade nesse momento está dividida em dois e brigando pela sua vida, né? Mas isso é o mundo, Deus também está aí. Então são três lutas, a direita, a esquerda e Deus, lutando pela sua vida. Porque não importa, não é sobre lados políticos na sociedade, isso tudo é do homem, é imperfeito, ainda que haja um lado que é mais para essa questão, um lado que é para mais tal questão. O único lado pelo qual você deveria ser fiel, João Batista morreu por fidelidade ao único lado que existe, que é Deus. Jesus morreu pelo único lado que existe, que é Deus. Todos os profetas viveram pelo único lado que existe, que é Deus. Ou seja, saduceus e fariseus muitas vezes representam a luta política desse tempo, né? Opiniões contrárias, né? Disputas de posicionamento, e Jesus coube em qual delas? Em nenhuma. Em nenhuma. O apóstolo Paulo era fariseu, ele era de um lado, dentro dos homens, mas quando ele conheceu a verdade fez o quê? Libertou ele. Quando essa verdade libertou ele, ele se tornou o quê? Livre. Livre de quê? Livre de precisar da aprovação de alguém. Então, os grupos são consciências grandes, que a gente precisa e faz parte de grupos. De certa forma, o eu pessoal é refém das consciências de grupos, até que encontra Deus de verdade. E Deus é a verdade. Aí a verdade faz o quê? Te liberta. E aí nunca mais um grupo tem autoridade sobre você. Mas é a única forma de você não seguir uma autoridade de grupo, é você tendo acesso real a Deus. Então Bert Hellinger, essas pessoas que estudaram essas terapias, elas falam o seguinte: a consciência do grupo domina você através da boa consciência. O que o apóstolo Paulo sentia toda vez que perseguia um cristão, antes, quando ele era Saulo? Boa consciência. Eu estou fazendo algo bom porque é o que o meu grupo quer. Quando ele ficou cego, se converteu, o que ele experimentou provavelmente nos primeiros dias e semanas? Uma péssima consciência, porque é o seguinte: eu estou traindo o grupo a qual pertenço. Agora eu estou livre, eu tenho algo muito grande, vou tentar falar com eles. Então o apóstolo Paulo, dentro do começo do ministério dele, ele tenta falar para os seus, ele tenta falar para as sinagogas, para os fariseus o que ele estava vendo, mas aquelas consciências leais
ao seu sistema político de percepção da realidade, é muito difícil romper aquilo ali. Eles ficam presos, então eles até se sentem tentados, mas ouvindo não ouvem, e vendo não veem, e não creem, e por não crer não se convertem, não se arrependem, não se transformam. Aqui a gente podia ficar muito tempo, né? Eu sou Michael Heidel, psicoterapeuta cristão, estudante de teologia e especialista em constelações aplicadas, né? Promovo cursos, atendo pessoas com psicoterapia cristã e tenho esse trabalho de evangelização, esse trabalho de liberação da palavra, porque é um presente que Deus me deu, a possibilidade de olhar para as escrituras e ter uma percepção que possa contribuir com a sua vida e com a minha, porque quando eu ouço o que vem desse lugar, eu também aprendo muito. E toda terça-feira de noite nós temos um grupo chamado Escola de Cristo, e é online, e você pode participar. Basta dizer aqui nos comentários, entrar para o grupo, eu coloco você, é um grupo de WhatsApp, e ali nós colocamos um link toda terça de noite, e através desse link temos um tempo de comunhão, um tempo de oração, um tempo de devocional, assim como o que a gente está fazendo aqui, só que você interage junto comigo lá, tá? Vamos lá. Deixa eu só achar. Hoje eu estava lendo mais cedo uma passagem que eu quero trazer que faz sentido com o que a gente está falando aqui. Aqui. Marcos 6, versículo 14. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam, esse homem é João Batista que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam ele é profeta como aqueles profetas do Antigo Testamento. Quando Herodes ouviu isso, disse, ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Então aqui ele está contando sobre Jesus e lembrando de algo que já aconteceu em relação à vida, a morte de João Batista. Essa cena é destacada de formas diferentes em outros evangelhos. Pois tinha sido Herodes mesmo, né, que era o rei dos judeus da época, que haviam mandado prender João Batista, amarrar suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, a sua esposa, a rainha, com quem havia se casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Ou seja, para os judeus, aí tu imagina a situação. Tu não pode casar com a mulher do teu irmão. É um pecado grave dentro da lei de Moisés, que Moisés dá ao povo. E é óbvio que o rei sabe disso, então ele está em pecado gravíssimo. E João Batista foi um grande acusador como profeta dessa postura de um líder, ou seja, cara, tu está pecando muito mais grave, porque tu está cometendo uma situação que é proibida pela nossa cultura, ok? Então por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes, pela nossa lei você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo. Olha como essa mulher tinha uma má intenção. Então, na verdade, essa manipulação, provavelmente, de casar com o rei, foi muito por causa da Herodias, que foi com quem se zangou mais. Ah, Herodes é vítima? Isso não existe. Não é sobre vítima, é sobre escolhas. Mas Herodias queria uma ascensão política, obviamente, e troca entre os irmãos daquele que tinha mais poder. Então, Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo. Por causa de quê? Ou seja, tá me acusando, vou te matar. Olha como é que são as coisas, né? Como é que eu vou resolver? Eu não vou resolver meu pecado, eu não vou me arrepender perante Deus, eu vou matar o acusador. Isso não é a história da Bíblia. Então, Herodias estava furiosa, queria matá-lo, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João. Então Herodes, ainda que tenha prendido João, ainda que estivesse sendo desaforado, ainda que fosse rei e tivesse poder, ele tinha ressalvas, ele não queria matar João. Quem queria matar era a esposa. E quando ouvia falar, ficava sem saber o que fazer. Então, quando João Batista acusava Herodes, ele ficava perdido nessa história, mas também não tomava um posicionamento nem de um lado nem de outro. Então, inclusive, prendeu João Batista por influência da sua esposa. Mas ele gostava de escutá-lo. Então, Herodes gostava de escutar as pregações de João Batista, ainda que João Batista o acusasse. Porém, no dia do aniversário de Herodes apareceu, e aqui está a questão que eu quero trabalhar com você, que tem a ver com a introdução do que nós falamos. A influência do grupo, né, que você vai contra aquilo que você tem vontade, que tem no seu coração, que você sabe que deveria fazer. No dia do aniversário de Herodes apareceu a ocasião de Herodias, que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares, autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha Herodias entrou no salão e dançou.
Herodes e os seus convidados gostaram da dança, então o rei disse à moça, olha só o erro de Herodes nessa história. Peça o que quiser que eu lhe darei. Prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja metade do meu reino. Ele foi seduzido pela enteada. Então olha o pecado, olha o principado demoníaco que está sobre a vida de Herodes. O principado demoníaco que está influenciando a vida de Herodes. Né, interferindo na vida dele, fazendo já com que ele entrasse em promiscuidade, né, em incesto com a cunhada. Agora ele já estava planejando coisas com a filha da esposa. Peço que eu quiser que eu lhe darei Deus o meu reino. E aí ele cai na armadilha da própria esposa, que é o seguinte. A moça foi perguntar à mãe o que deveria pedir. A mãe disse, peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante a moça voltou depressa ao rei e disse, quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Aqui está o ponto central da nossa pregação de hoje. Quantas coisas eu e você fazemos em nome do não posso deixar os convidados, não posso ir contra a minha promessa, não posso ir contra não sei o que, não posso ir contra o meu cargo, não posso ir contra aquela expectativa que eu fiz de mim, que fizeram de mim, que meus pais têm de mim, que o meu emprego tem de mim. E quantas dessas coisas eu e você fazemos que são perversas, que são tristes, que são penosas e que têm consequências sobre nós, porque no dia de um julgamento perante Deus, você e eu vamos poder dizer assim, eu sinto muito, eu fiz porque Eva mandou, sinto muito, eu fiz porque a serpente mandou. Esse é o grande legado do perverso, de tudo que é perverso, influenciar você como se fosse seu amigo, a cometer erros que na consequência final recaem apenas sobre você. Então vamos orar por arrependimento, caso eu e você nesse momento venha à nossa mente erros e pecados graves que temos cometido por influência de principados demoníacos, por influência de traumas que nós não entregamos para Deus, por causa de dores que nós não oramos o suficiente. Vamos? Senhor, nós nos colocamos na Tua presença pedindo que o Senhor nos ajude a obter arrependimento. Perdoa-nos de nossos pecados, de nossas faltas, de nossas transgressões, porque nós somos fracos. E ao invés de recorrer a Ti e nos arrepender e pedir o Teu perdão, nós continuamos cometendo erros e muitas vezes justificando e culpando outras pessoas. Assim como Adão fez contra Eva fez contra a serpente. Senhor, vamos dizer no fim dos tempos, mas foi Tu, Deus, que deu inteligência a mim, por isso eu errei? Ou vamos ter a humildade de dizer, Senhor, sou fraco, arrependo-me dos meus pecados, dá-me capacidade de errar menos e andar nos caminhos retos do Senhor. Nós vamos ser como os salmistas que erram, pecam, se arrependem e choram, ou nós vamos ser como os orgulhosos que, quando erram, põem a culpa nos outros pelo próprio erro? Que tipo de pessoa eu quero ser, Senhor? Que tipo de pessoa eu posso ser, Pai? Em nome de Jesus, sim, Cristo. Amém. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser o tipo que tem condições de retornar para Ti, mesmo quando se distancia pelos erros, pelas faltas e pelas transgressões. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja cheio do Espírito Santo e que o meu Pai, nosso Pai, possa constantemente ser uma constante na sua vida, uma presença real, e a partir dessa relação você possa evoluir, amadurecer, assim como Paulo diz, quem sabe um dia até a estatura de Cristo. Deus te abençoe.